De qualquer forma, também queria agradecer ao comitê organizador, não um agradecimento pro forma, mas um agradecimento de fato. Eu fiquei muito contente de poder participar da homenagem ao Elon, aos 80 anos do Elon. Parabéns, viu, Elon? E, bom, chega de puxação de saco. Não vou puxar mais o saco do que isso, não. Bom, o que eu queria falar é sobre, talvez, de construção ou desenvolvimento de teoria ergódica para equações complexas e, bom, para foliação holomórfica. Eu vou definir tudinho daqui a pouco. E eu queria construir isso de maneira que realmente tivesse aplicação. Teoria ergódica em sistemas dinâmicos reais é uma coisa que tem muita aplicação, e algumas delas transcendem questões que são de origem dinâmica, por exemplo, como questões de geometria, etc. A ideia aqui é tentar fazer alguma coisa parecida. E, bom, tem várias dificuldades e várias possibilidades. Eu vou fixar numa delas e vou tentar construir alguma coisa e dar uma aplicação, pelo menos. Bom, vamos começar aqui com, né, os objetos de base da gente. Eu me desculpo que as minhas transparências estejam em inglês, mas eu confesso que eu tive uma certa preguiça de fazer em português. Bom, vamos pensar numa superfície complexa algébrica, e na verdade você pode pensar no plano projetivo, você não perde nada pensando no plano projetivo, não vai realmente simplificar a nossa vida em nada trabalhar com isso. Uma foliação holomorfa singular no plano projetivo é simplesmente a estrutura de órbitas, se você quiser, induzida por um campo de vetor polinomial, ou você tem a oportunidade, você pode pensar como um campo de vetor, ou você pode pensar como uma forma diferencial, e aí em cada ponto você pega o núcleo da forma. Esse é o espaço tangente. Bom, você sempre pode eliminar fator comum, não? P e Q são polinômios sem fatores comuns. Quando você pensa em teoria ergódica, a ideia é olhar para esse objeto, esquece, por isso que eu falo, tanto faz pensar em campo de vetor ou forma, porque a gente vai esquecer qualquer parametrização que pudesse ter para as órbitas, vai pensar só como um objeto, como uma superfície imersa, ou o que é que seja. Em geral, teoria ergódica, a primeira coisa que se pensa é em medida invariante. Bom, aqui a gente não tem um sistema dinâmico no sentido clássico, porque a gente não tem justamente parametrização do tempo. Você tem uma estrutura mais geométrica, você tem foliações, mas você não anda a priori em cima das folhas com uma parametrização. Ainda assim, você tem pelo menos uma noção natural de medida invariante, que é o que se chama medida transversalmente invariante, ou, como a gente vai ver já, é equivalente a falar numa corrente fechada invariante. Então, vou começar a definir esses objetos. Vamos lá. Bom, primeiro, a medida transversal invariante. Eu vou definir para uma foliação regular, e, na verdade, a definição é adaptada para a foliação singular, simplesmente você olha no complementar das singularidades e tem pequenos pormenores técnicos que eu vou passar por cima. Então, a ideia é simplesmente o seguinte: você tem uma foliação regular e você fixa um atlas coordenado, um atlas foliado desse tipo aqui, e o fato de que você tem uma foliação quer dizer que a mudança de coordenada tem essa cara. Eu não sei se eu estou na frente, não estou. Ou seja, a segunda coordenada aqui só depende da variável vertical. Então, dizer que você tem uma medida transversalmente invariante é definir um atlas desse. Sobre cada transversal sigma i, você colocar uma medida finita mi, de tal maneira que ela seja preservada pelas mudanças de coordenada. Tá? Então, essa é a definição de medida transversalmente invariante. Ela tem um inconveniente, do ponto de vista de teoria ergódica de sistemas dinâmicos, que é o inconveniente de não existir sempre. Ou melhor, ela raramente existe. Mas ela existe em situações importantes e é interessante entender exatamente quando ela existe. Isso vai ser mais ou menos o que eu vou falar. Poderia falar de outras coisas que existem sempre, mas eu vou fixar nessa aqui, que realmente são foliações muito especiais, mas que aparecem em várias situações. Em particular, eu vou dar um exemplo de aplicação disso aqui. Só porque eu vou precisar disso mais tarde, porque eu tenho aqui na mão todos os elementos para definir, eu também vou definir vou dizer que uma foliação é transversalmente riemanniana, exatamente com os mesmos dados, só que
no espaço transverso sigma i, eu vou botar uma métrica riemanniana mesmo e vou pedir essa métrica para ser preservada pelas mudanças de coordenadas. Então, em geral, é bem natural que uma foliação transversalmente riemanniana é um objeto extremamente rígido. Ainda mais nessa dimensão e codimensão que a gente está, basicamente um objeto que você classifica. Então, a gente vai voltar para isso mais tarde, porque eu estou preocupado em definir ela aqui agora. Por enquanto, só para poder ter o direito de falar nela quando eu quiser. Tá bom. Então, vamos agora ver um pouquinho o aspecto um pouco mais analítico. O que é uma... Bom, falamos de definir uma medida transversalmente invariante e às vezes é útil pensar como uma corrente fechada invariante. Bom, T simplesmente não tem foliação nenhuma, estou simplesmente na minha superfície, na minha variedade, onde vocês quiserem. E eu vou dizer T é uma corrente de tipo 1,1 fechada. O que isso quer dizer? Bom, corrente é um dual de formas diferenciais, um dual topológico, espaço de Frechet. Então, ela come uma forma diferencial, a gente devolve um número complexo. Eu já boto 1, porque quando eu impuser a condição de ser invariante para a minha foliação holomorfa nessa dimensão, ela vai ter que ser automaticamente de tipo 1. Quer dizer, ela é dz, dz barra. Mas é um detalhe, eu podia começar com isso. Ser fechada. Bom, ser fechada é o mesmo conceito, né? Afinal de contas é dual de forma diferencial. Então, por dualidade, você herda um operador diferencial exterior e você diz que a forma é fechada se a diferencial dela, nesse sentido, for zero. Bom, e agora sim, isso aí não depende da... Isso é, tecnicamente é um pouquinho melhor para lidar com singularidades, porque isso é definido na variedade, isso não depende de foliação nenhuma. Agora, dada uma foliação, que ela seja singular ou não, a definição faz sentido, você diz que f é invariante por f se só se aquela condição for satisfeita. Ou seja, sempre que você pegar uma forma de tipo 1 que se anule no espaço tangente à folha, o valor da corrente em cima dessa forma tem que ser zero também. E ali tem uma equivalência, um enunciado de equivalência. Uma foliação admitir uma corrente fechada invariante é a mesma coisa que ela admitir uma medida transversa invariante. Bom, de fato, aqui eu devo dar um crédito. Isso aqui é devido a Sullivan. Quem fez primeiro essa observação foi Sullivan. Digamos assim, uma mostração quase, de algum tipo de relação entre isso. Você passar de uma corrente fechada para uma medida invariante é um processo de desintegração mais ou menos standard. Um pouquinho chato, não muito, mas bom. Ia desviar demais do objetivo. Por outro lado, construir uma corrente fechada a partir de uma medida invariante é mais ou menos natural. Se você considerar um atlas foliado, bom, tecnicamente você pode considerar uma partição da unidade subordinada lá aos seus abertos, e você joga da seguinte maneira: você define a sua corrente numa forma beta. Moralmente, você vai fazer o seguinte: você vai integrar beta em cima das folhas, isso te dá uma função. Em seguida, você integra essa função na direção transversal contra a sua medida invariante. Então, isso aí te dá uma corrente. É claramente invariante pela foliação, porque se beta se anular, a integração sobre placas vai ser zero. E ela é fechada, não é muito difícil de ver, simplesmente porque você triangular, vai ter borda aparecendo nos dois sentidos e vai se anular. As duas orientações vai se anular. Bom, deixa eu dar uns exemplos de foliações que possuem medida transversa invariante ou corrente fechada invariante. Então, o primeiro exemplo, o mais simples, é você começar com uma foliação que possua uma folha compacta. Ou seja, uma curva. A folha sempre dá essas confusões, porque tem singularidade, acrescenta singularidade, não acrescenta. Então é mais fácil falar, tem uma curva invariante, uma curva algébrica, que seja invariante, seja tangente à foliação. Então você define uma corrente fechada, que é simplesmente integração contra a curva. Claramente uma corrente bem definida, a integral está bem definida, se é compacto. De novo, ela é claramente fechada, porque também você não tem borda.
e é F invariante, completamente óbvio. Isso aí é uma corrente transversa, uma corrente fechada invariante. De uma certa maneira, você pensa isso em termos de medida, como uma medida sendo a medida de Dirac, concentrada na folha compacta. É o análogo, para se você ter uma iteração discreta, é o análogo de um ponto periódico. Tem um ponto periódico, você tem a medida de Dirac, que você pode espalhar por aquele ponto que vai ser invariante. Isso aqui é o objeto que corresponde no sentido de foliação. Um exemplo que já é bem mais interessante, apesar de ser linear, é esse aqui. Eu pego do plano projetivo a foliação que é induzida no C2 afim para aquele campo linear ali, x ddx mais lambda y ddy. E eu só tomo cuidado de tomar lambda real positivo e irracional. Bom, qual é a estrutura dessa foliação se eu olho dentro do compactificado dela, dentro do plano projetivo mesmo? Bom, ela tem 3 linhas invariantes, são os eixos, y igual a 0, x igual a 0, e a linha no infinito também é invariante. E essas junções desse triângulo, os vértices do triângulo, são exatamente as singularidades que a foliação vai ter. Qual é o comportamento local dessa foliação nessas singularidades? Bom, ali no 0, 0, né, x mais lambda dy, você quase vê retas passando pela origem, ou curvas algébricas passando pela origem. Né? Se fosse, eu botei ali como x ddx mais y ddy, né? Que são as folhas naquele caso ali? São as retas complexas que passam pelo zero. Ali você quase quer fazer a mesma coisa, exceto que a folha não fecha. Justamente que tem a holonomia local, que é uma rotação irracional ali, então daquele eixo. A folha se acumula de maneira completamente transcendental no zero. Não é uma curva algébrica. Bom, se você for no infinito, você tem outra singularidade do mesmo tipo, em algum dos vértices, e uma outra que é tipo cela. Então, de uma forma, a dinâmica das folhas é isso aqui. Ela sai de uma singularidade como aquela, ocasionalmente passa pela cela, acaba numa outra daquela ali se enrolando. Como é que você entende a dinâmica disso? Bom, é bem simples, né? Você pegar uma reta vertical aí qualquer. Bom, tudo bem, ela é tangente, a folha tem um ponto de tangência, foliação, mas isso não faz realmente muita diferença, você pode entender esse ponto. Você pega um CP1 ali, vertical, e você consegue, é integrável, né? É linear. Então você mede facilmente qual é o primeiro retorno. Você bota a transversal total, você pode falar de holonomia global. Então você mede o primeiro retorno, é isso aqui. O grupo de holonomia dela, de qualquer forma, vai ser gerado pela holonomia por essa aqui, a holonomia da singularidade. E o que você vê, no final das contas, é isso aqui, uma rotação da esfera, né? A reta vertical é um CP1, uma curva racional, e você gira ela. Tem algum eixo, e tem em torno desse eixo uma rotação de ângulo lambda. Então, o que você tem daí em particular? Bom, você tem em particular que os paralelos, né, fixado o eixo de rotação, os paralelos dessa esfera são preservados pela holonomia. E melhor ainda, a holonomia é uma rotação. Então, cada paralelo em si, ele tem a sua própria medida de Lebesgue intrínseca, que é preservada pela holonomia. Então, agora, se você espalha isso, você tem uma foliação com medida transversal invariante. Muitas medidas transversais invariantes, né? Qualquer paralelo gera uma. Você pode compor, brincar com isso do jeito que você quiser. Essa foliação tem mais um aspecto notável, parte do fato de ser linear, que ela é transversalmente riemanniana. Por que isso? Bom, porque afinal de contas a holonomia dela, como a gente acabou de ver essa rotação da esfera, ela não só preserva a medida dos paralelos, mas ela preserva a geometria redonda da esfera, né? A mesometria da esfera com a métrica redonda. Então, o que eu posso fazer? Da mesma maneira que eu espalhei aquela medida ali para a medida transversal invariante, eu posso espalhar a métrica riemanniana, a holonomia preserva ela, então esse espalhamento de novo é bem definido, e eu ganho uma foliação transversalmente riemanniana. Claro que tem que dar sentido a isso no caso singular, mas eu passo por cima disso, realmente é um detalhe bem menor. Bom, então esse foi o exemplo número 2. Exemplo número 3, ainda vou dar mais um exemplo. Vai me desviar um pouquinho, mas justamente porque eu queria prometer uma aplicação, dar um exemplo de um problema que não tem a priori nada a ver com isso e que admite uma solução através disso, através das coisas que a gente vai falar.
Bom, exemplo 3 é o seguinte. A gente pega uma foliação, de novo, né? E, bom, cada folha na foliação é, naturalmente, uma superfície de rima, uma estrutura complexa induzida. E, nesse caso, a gente vai supor que existe uma folha de F que seja, bom, vou supor transcendental, simplesmente, para não cair no primeiro caso, né, não seja algébrica. E eu vou pedir que essa folha seja, como superfície de rima, uniformizada por C. Ou seja, a folha em si, ou ela é isomorfa ao plano, ou ela é um cilindro parabólico. Então, você tem, de fato, essa foliação tem uma corrente invariante, fechada, etc., que é chamada corrente de Alfors. E como é que você constrói essa corrente? Bom, é relativamente simples, tem um detalhe técnico, mas a ideia é muito simples. Pensa a folha mesmo como sendo C. Escolhe um ponto qualquer nela, um ponto base, e bota discos em torno desse ponto base de raio R. E aí você define, para cada R, você define aquela corrente ali TR, que é a integral em cima do disco, exceto porque eu quero controlar o tamanho do disco, eu quero que a energia seja finita, então eu divido pela área euclidiana mesmo do disco. Bom, é claro que TR é positiva, é claro que TR é F invariante, e é claro que TF não é fechada, porque, bom, pega o bordo do disco, está ali o círculo, né? Então tem um bordo não trivial. Mas, se eu fizer R ir para o infinito, tirar vantagem do fato de que o espaço de corrente é compacto, topologia fraca, e pegar um ponto de acumulação, pode ser que exista mais de um, não digo que o ponto de acumulação é único, mas eu pego um ponto de acumulação, se existir mais de um, melhor para mim. Esse limite, ele é fechado. Porque justamente para cada TR, o efeito do bordo de TR é como integração no círculo 2πr. E a massa do disco é do tipo PR2. Então o efeito do bordo, naquele limite ali, desaparece. O limite vira fechado. Então essa é a famosa corrente de Alfors. Pode fazer isso com folha parabólica? Posso. Parabólica? Oi? Com fios parabólicos? Com uma folha hiperbólica com fins parabólico? É. Não. Não. Você quer dizer que tem tipo fim pontual? Uma folha possivelmente uniforme com fim pontual. Não, isso não funciona. Isso é uma coisa que realmente não é... Essa propriedade é bem global da folha, ela não está localizada. Não funciona. Se pode definir essa... A corrente de Alfors, quando você tem uma folha que seja hiperbólica... Não, parabólica você fala. Não, fins parabólicos. No fios parabólico. Mas a folha, enfim... Não, ele fala parabólica, você fala hiperbólica. Não, a folha é hiperbólica, mas com fins parabólicos. Ou seja, você quer que de alguma forma tenha fins pontuais. Pelo menos um número finito de pontos. Mas depende de como você... A estrutura intrínseca não funciona dessa maneira. Não funciona. Isso é uma questão realmente da geometria. Bom, posso... Enfim. Depois de classificação, quase qualquer foliação é um exemplo disso. Ok, então vamos continuar um pouquinho mais. Essa aqui já foi. Ah, sim. Então agora a gente pode brincar de fazer uma aplicação, ou pelo menos a esse ponto uma conexão desse problema de, vamos dizer, de estudar foliações com medida transversa invariante, com uma coisa que não tem nada a ver a priori, é uma conjectura bem conhecida em análise complexa, geometria complexa, sei lá, que é a chamada conjectura de Green-Griffiths. Na verdade, assim, é cirúrgico sobre o teorema célebre de McQuillan, ligado a essa conjectura. Então, deixa eu perder aqui alguns minutos falando um pouquinho disso, porque ter uma aplicação é sempre divertido. Sempre justifica alguma coisa de teoria. Bom, eu estou simplificando o enunciado da conjectura, e, na verdade, tem um monte de conjecturas mais ou menos próximas uma das outras. Eu nunca realmente sei exatamente quem conjecturou o quê, mas eu me acostumei a chamar exatamente isso que eu enunciei de conjectura de Green-Griffiths. Então, não sei se realmente é exatamente o enunciado de Green-Griffiths ou se é o enunciado de alguma outra pessoa. Mas eu acho que, por acaso, é assim. Bom, eu estou limitando, já que eu estou falando de superfícies, eu coloquei M superfície, e a conjectura começa como dizendo, bom, M é de tipo geral. Eu não vou nem definir o que é de tipo geral, porque realmente não importa para a gente. Simplesmente tire algumas superfícies muito especiais, tipo CP2,
e todas as outras são de tipo geral. Você supõe que ela não possui curvas racionais nem elípticas. Isso vai ser natural. A conjectura tem alguma chance de ser verdade. A conjectura diz o seguinte: M é Kobayashi hiperbólica, nessas condições. Bom, o que quer dizer Kobayashi hiperbólica? Eu vou roubar um pouquinho, para a gente não perder tanto tempo. Eu tomei como definição, na verdade, uma consequência do lema de Brody. Significa que toda aplicação holomorfa de C em M é constante. Ou seja, você está procurando um análogo do teorema de Liouville, um análogo realmente profundo. Claro que eu não posso ter curva racional nem curva elíptica, senão eu matei o C na própria curva racional, na própria curva elíptica, e, obviamente, não é Kobayashi hiperbólica. Então, essa condição de tirar essas curvas fora é totalmente natural. Então, o teorema, o que diz o teorema célebre de Macquillan? Diz que, ok, essa conjectura é verdade sobre aquela condição adicional ali, C1² menos C2 positivo, ou seja, a classe de Segre chamada é positiva. Eu vou dizer um pouquinho como é que funciona a prova dele. É porque é um pedaço, o início interessa. Bom, você supõe, a priori, que existe uma aplicação não constante de f de C em M. E aí você... Enfim, essa primeira parte é uma parte bem conhecida, bem clássica. Que vai, retorna até o trabalho de Bloch, em 1930. E basicamente é devido a Green-Griffiths mesmo e a Bogomolov. Bom, tudo isso é muito bem revisado, muito bem discutido no survey do Demaille. Que diz o seguinte, eu vou botar aqui como uma caixa preta, mas a ideia é o seguinte... A ideia que volta até Bloch. Se você te construir, num certo sentido, um operador diferencial holomorfo em cima de M, então, automaticamente, toda aplicação daquele tipo tem que ser solução dele. Isso é uma aplicação simples de teoria de Nevanlina. Isso, essa ideia vai até Bloch. Isso já está em Bloch, claramente. A ideia aqui é como construir esses operadores mágicos. E esses operadores mágicos, a ideia vem um pouco do Green-Griffiths, você começa a olhar seções, são equações diferenciais de ordem possivelmente elevada e possivelmente implícita, em fibrados que você consegue desenrolar, sendo em ordem alta, em fibrados de jatos. E a ideia é que você precisa de uma seção. Bom, ou seja, se você tiver muitas seções, tanto melhor, mas em geral, controlar as seções é quase impossível. Mas provar que existe pelo menos uma não é. A ideia realmente ali é o termo Bogomolov, né? Aquela classe C1² menos C2 significa Bogomolov. É a observação do Bogomolov que aquela condição combinada, a definição de tipo geral, e mais Riemann-Roch, te gera seções a uma certa ordem. Para fechar a caixa preta, então significa simplesmente o seguinte, com aquela condição ali, se uma tal aplicação existe, ela é folha de uma foliação em M. Na verdade, não é em M, porque a ordem é 1, mas a equação pode ser um pouco mais complicada, o grau não é necessariamente 1. É uma módulo passar um recobrimento finito disso, ramificado de M. Mas, assim, isso é um detalhe bastante menor. É claro que f de C, a imagem dela, tem que ser Zariski dense, porque se ela não for, o fecho dela é uma curva algébrica. Bom, não pode ser racional nem elíptica, porque não tem racional e elíptica dentro de M, por hipótese. Muito menos pode ser hiperbólica, porque eu não posso mapear C numa curva hiperbólica. Então, isso é uma folha Zariski densa. Ok, qual é a moral da história? Moral da história, o teorema de Macquillan, de fato, a conjectura de Green-Griffiths nesse caso, você pode olhar ela dentro de um problema um pouco mais geral, que seria a seguinte coisa. Será que eu posso classificar foliações possuindo uma folha transcendental parabólica? E, na verdade, o resultado dessa classificação pode ser pensado como o teorema último, em última análise, é o teorema de Macquillan. Foi estudado pelo Brunella e, o método dele realmente levava a isso. Acho que é justo chamar isso aí de teorema de Macquillan-Brunella. Esse é o teorema último de Macquillan, classificar foliações possuindo uma folha transcendental parabólica em superfícies.
Uma palavrinha sobre a prova. A prova é bem elegante, usa geometria algébrica forte, é baseada naquelas duas equações ali. Primeira, bom, você tem uma corrente fechada. Então, essa corrente fechada define uma classe de cohomologia. Eu posso fazer o produto de interseção do fibrado normal de F contra essa corrente. E o que você espera quando você faz isso? Bom, isso é um truque velho que vai até Bott. Você tem uma folha compacta numa foliação. Então, você tem a conexão de Bott no fibrado normal dessa folha. Bom, a conexão de Bott é uma conexão flat, uma conexão de curvatura zero. Então, o que você espera? Bom, nesse caso aí é realmente o teorema de Gauss-Bonnet. Você espera NF aplicado em T ser zero. Exceto que não é porque tem singularidade. Mas, módulo fazer umas transformações birracionais e acabar com essas singularidades, você se livra de quase todas, exceto de singularidade exatamente desse jeito aqui. Essas aqui, justamente que rodavam aqui de maneira transcendental. Essas aqui que rodam, você não consegue se livrar delas. E elas, porque é justamente a folha transcendental ali acumulando. Não adianta fazer transformação birracional porque você não manda elas embora. Só que elas têm a propriedade de que a contribuição delas é sempre positiva. Então, isso é a fonte de um detalhe menor, que em vez de você obter zero, como você esperaria aqui, em vez de você obter zero, você obtém só maior ou igual a zero. Mas isso não vai atrapalhar em nada. Tecnicamente, zero ou maior ou igual a zero, para a gente vai ser a mesma coisa. Outra coisa que você pode fazer, a segunda inequalidade, você pode, assim como você avaliou o fibrado normal em T, você pode avaliar o fibrado tangente. E esse é realmente um dos pontos cruciais do trabalho de McWilliam, é mostrar que isso é não negativo. Agora, por que isso aí é não negativo, heuristicamente? O que você esperaria que isso fosse verdade? Bom, você pensa da seguinte maneira, eu tenho uma folha uniformizada por C. Pictoricamente, você pensa, ok, a corrente de alfas deveria ser quase essa folha. Então, se eu avaliar o fibrado tangente de afoliação nessa folha, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente restringindo o fibrado tangente a essa superfície parabólica. O fibrado tangente, a folha tangente é uma folha da foliação, logo o fibrado tangente é o fibrado tangente da superfície. Logo, aquela avaliação é a característica de Euler da superfície. Sendo parabólica, você não quer que seja negativa. Você não espera que ela seja negativa. Então, essa é a motivação para essa desigualdade. Só que, realmente, assim, demonstrar isso, você usa a teoria de Nevanlina, que é justamente a coisa que foi feita para formalizar esse tipo de argumento, bem fina, bem cuidadosa. Isso é um ponto alto do trabalho do McWilliam. E agora você fica feliz porque do fibrado normal e do fibrado tangente, você recupera o fibrado canônico. E, graças a Deus, as duas desigualdades estão no sentido certo, para que o fibrado canônico tenha propriedades numéricas notáveis, no sentido de Mori. Então, você reconhece o fibrado canônico usando a teoria de Mori. E aí o resto começa a andar. Quando você tenta colocar esse problema que eles resolveram dentro do contexto mais geral de realmente uma foliação que tem uma corrente invariante, essa corrente não tem que vir de corrente de alfas, por exemplo. Então, a coisa realmente se complica muito, porque, primeiro, você não pode usar a teoria de Nevanlina para provar TF em T positivo. A primeira desigualdade é sempre verdadeira. A desigualdade você sempre consegue. A do fibrado normal. É simplesmente a ideia de Bott. A segunda desigualdade, por outro lado, ela é falsa mesmo. Não só você não tem o direito de usar a Nevanlina, mas ela é falsa. Um exemplo seriam as foliações de Hilbert. Então, você não vai provar ela e, pior ainda, quer dizer, o fibrado canônico, ainda que você conseguisse calcular ela, o fibrado canônico não ia vir com as propriedades numéricas necessárias. Então, a teoria de Mori também não ia funcionar. Você precisa realmente de alguma coisa nova. Então, o seu, digamos assim, o problema final, classificar foliações, o problema desde o início que eu falei, possuindo uma medida transversa invariante, uma corrente fechada invariante. Bom, então olhamos aqui, esse é um teorema que dá uma resposta bem satisfatória a essa pergunta.
suponha que F, bom, vou colocar um enunciado simplificado. Suponha que F não possui folha compacta. Vamos considerar que o caso folha compacta já tem lá a própria corrente de folha compacta. Se F não possui folha compacta, eu afirmo que F é transversalmente riemanniana. Possui medida, transversal invariante, a mesma coisa que possui estrutura transversa riemanniana. Eu botei entre interrogação conjectura de Giz, porque muita gente chamou isso de conjectura de Giz. Eu perguntei para ele, bom, eu sabia que conjectura não podia ser, porque ele só faz pergunta, ele nunca enuncia alguma coisa como conjectura. E aí ele me explicou depois, ele achou, primeiro ele disse que não, depois ele falou, sim, eu fiz a pergunta no contexto de pseudogrupo, uma pergunta análoga no contexto de pseudogrupo agindo na esfera. A pergunta dele tende a ser mais geral, é um pouquinho incomensurável, ligeiramente incomensurável, mas tende a ser mais geral do que isso. Pergunta que ele tinha feito no contexto de pseudogrupo. De qualquer forma, ele claramente, pessoalmente, ele claramente conjectura, né? Ele falou, eu estou convencido de que isso é verdade. Conjectura é verdade. Então, acho que é justo também chamar de conjectura de Giz. Ok, até que eu estou indo bem de tempo. Bom, eu posso dizer um pouquinho sobre como é que é o método de prova desse teorema. Então, o método, ele consiste, enfim, digamos assim, o passo de base dele é o seguinte. Coloca a mesma folheação em C2, se você quiser. Pensa uma folha L. E vamos pensar, por exemplo, na fibração auxiliar, que são as retas verticais de C2. Então, boto ali sigma C, o ponto no qual ela passa. Se você desenhar um caminho C, né, C verde, dentro da folha, você tem, é claro, a aplicação de holonomia, definida por C, que vai de alguma vizinhança do ponto inicial na primeira transversal sobre alguma vizinhança do ponto final na segunda transversal. Legal. Bom, o que a gente sabe que é chamado geralmente de lema de Poincaré? A gente, claro, não pode nunca calcular essa holonomia, mas a derivada dela no ponto inicial do caminho, a gente sabe calcular. Né? Apesar de ser lema de Poincaré, sei lá, Newton, todo mundo já sabia fazer essa conta. Né? Bom, como é que é dado isso? A fórmula é aquela ali. A derivada da holonomia é a exponencial de menos a integral de ômega 1 sobre C, onde o ômega 1 é definido dessa maneira aqui. D ômega igual a ômega exterior ômega 1. Primeira coisa é que o ômega 1, ele não tem que ser realmente, eu não me preocupo com isso, ele não tem que ser uma forma em M. Ele só é uma forma folheada. Se você preferir o ômega 1, ele é uma seção do cotangente de F. Ele só come vetores tangentes. E, se você quiser em coordenadas, ele é a derivada logarítmica. Se a gente escrever num ponto regular, botar uma coordenada folheada, que a ômega vai ficar alguma coisa do tipo f de xy, dy. Então, nesse caso, o ômega 1 é simplesmente dado por df dx dividido por f dx, essa expressão de ômega 1. Coisa notável de ômega 1 é que ele está definido. Ele é uma seção global no cotangente da foliação. Ele está realmente definido sobre toda a folha. E, na verdade, mesmo se a folha, é claro, ok, daqui a pouquinho a gente fala disso. Por que isso é útil para a gente? Não, isso é útil pela seguinte observação. Tá bom, agora cada folha que eu pegar, eu penso ela como um par, né? É a folha mais essa forma abeliana, que é o ômega 1. A gente definiu. De maneira geral, se você tem uma superfície de Riemann e você tem uma forma abeliana nela, as direções reais e imaginárias, qualquer direção nesse momento, da forma abeliana faz sentido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pega um ponto P, dizer regular para ômega 1, e eu vou dizer que a direção real em P é a direção do vetor V, que satisfaz aquela condição, ômega 1 naquele ponto, avaliada em V,
é um número real positivo. Eu podia dizer um número real, mas eu digo até real positivo, que eu não só tenho uma direção, mas eu tenho uma direção orientada. Então, essas direções reais definem a foliação orientada, na verdade, que eu chamo de H. Se eu quiser, eu também defino a puramente imaginária, né, que eu chamo ali de H perpendicular, exatamente da mesma maneira, e esse objeto é globalmente definido na superfície de Riemann e é globalmente definido na variedade. Claro, ele tem singularidade, isso eu vou esconder um pouquinho mais, vou falar um pouquinho no final só, mas as singularidades dele vão criar problema. Tá bom, antes de chegar em singularidades e detalhes mais técnicos, o que a gente faz, por que isso dá alguma informação para a gente? Ou pode potencialmente dar alguma informação? Bom, a primeira coisa é, suponha que o caminho C que a gente tinha aqui na transparência anterior, sobre o qual a gente estava calculando a luminia, esse aqui, suponha que ele fosse contido numa folha, né, numa trajetória de H, da foliação real. Então, bom, a integral de ω1 sobre C é um real positivo. Mais do que isso, é um real positivo que cresce. Né? Se eu aumento o C, ele cresce, porque o ω1, bom, ok, o ω1 é zero em algum lugar, mas eu não fico o tempo todo em cima de onde ele é zero. Passou um pouquinho de tempo ali, na verdade eu podia desviar, é um detalhe realmente bem menor. O fato é que aquela integral ali aumenta, é real positiva, e aumenta conforme C aumenta. Ou seja, a derivada, sendo exponencial e tendo menos na frente, é cada vez mais contratora. Consequência notável disso, que é uma observação que é devida a Bonatti, Langevin e Moussul, é que, graças a essa propriedade, essa contração exponencial, contração brutal da holonomia, para esses caminhos 6, que são contidos em trajetórias de H, eu tenho um domínio uniforme de definição da aplicação de holonomia. Quer dizer, em geral, o que acontece? Eu tenho uma trajetória, um caminho qualquer, eu tenho a holonomia, que é definida em alguma vizinhança posterior. Se eu prolongo meu caminho um pouquinho mais, em geral, o domínio de definição da holonomia se encolhe. Então, o que a gente está dizendo é porque o tubo, né, em torno do caminho vai fechando cada vez mais. Bom, tem um número finito de caixas de fluxo, a partir de um momento tudo fica definido. Então existe bom, não escrevi, mas existe um certo disco de raio epsilon, no qual a holonomia de C está sempre definida naquele disco, pouco importa o comprimento de C. Desde, é claro, que o C esteja contido naquelas trajetórias. Na verdade, tem muitas trajetórias desse tipo, porque eu também poderia definir toda direção que faz um ângulo com H, por exemplo, um ângulo de π sobre 3, apesar daquela integral ali não ser uma Planck real, ela tem uma parte real proporcional a ela. Então, isso aí, na verdade, continuaria sendo verdadeiro. Só tem uma direção limite, que é justamente H perpendicular, mas isso não é mais verdade. Claro que podia andar em direção oposta, né, da orientação, mas, bom, não vamos fazer isso. Mas sem andar em direção oposta, H perpendicular já não funciona, porque qual é a derivada? A derivada é uma rotação, né? 2π alfa z, pela mesma fórmula. Ela gira. Ela gira, eu não controlo. Agora, tem duas coisas que eu controlo, eu não vou chegar a esse ponto, tem um papel muito importante na prova, em algum momento. Alguma coisa ela guarda de útil. O domínio de definição, se eu aumento o caminho C, bom, eu perco o domínio, mas eu perco de maneira muito lenta. E as trajetórias se separam de maneira lenta também. Na verdade, isso é para dizer, se fosse continuar fazendo outras coisas em teoria ergódica, isso é para dizer que eu gosto de pensar H perpendicular como um análogo do fluxo orocíclico, enquanto que eu penso H como um análogo do fluxo geodésico. E isso é extremamente útil possivelmente extremamente útil para várias coisas. Bom, vamos dar um exemplo, então, de situação extremamente boa, na qual só a propriedade de H, propriedade simples de H, que é essa da contração de holonomia, H tem propriedades mais finas, eu vou tentar aqui muito rapidamente falar, não vai no tempo. Como é que poderia ser uma situação boa onde eu pudesse mostrar o meu teorema lá a partir dessas ideias?
Vamos pegar uma trajetória de H. E, assim, implicitamente, como quem não quer nada, eu admito que essa trajetória é infinita. Infinita inclui uma órbita periódica. A órbita periódica não é problema. O problema realmente vai ser aqui nas singularidades de H. H pode ter uma singularidade que tem essa cara aqui. Você entra nela e não tem mais como continuar contraindo. Mas vamos deixar essa situação de fora por enquanto. Suponha que tem trajetórias de H são realmente comprimento infinito. Não é, por acaso, não é muito difícil você dar exemplo interessante que essa situação ocorre com certeza. Bom, se ela tem comprimento infinito, eu posso olhar para o ômega limite dela, também vai ter comprimento infinito, e melhor ainda, vai ser recorrente. Então, não perco nada se eu supuser. Pego uma trajetória de H, de comprimento infinito, que além do que, acumula sobre ela mesma de forma não trivial. E agora eu vou colocar em algum ponto de H que eu queira, eu coloco a minha seção transversa. Minha seção transversa tem alguma medida não trivial, por hipótese. Bom, anda por holonomia sobre C. O que acontece com o meu disco? Em primeiro lugar, esse meu disco, eu posso supor logo, a seção transversa que eu botei está contida no meu domínio de definição da holonomia. Não depende do comprimento. Então, a transformação dele, a holonomia dele está sempre bem definida. Então, eu ando. Em algum momento, ele virou um disco pequenininho. Agora, por recorrência, eu ando mais ainda, que só faz ocasionalmente diminuir ele ainda mais, eu passo próximo do meu ponto inicial. Então, eu tenho justamente essa figura aqui. O primeiro disco, e a imagem dele por holonomia caindo dentro dele. Então, quem é essa transformação de holonomia? É uma transformação aqui holomorfa, conforme, que pega um disco e manda dentro de si próprio. Ou seja, ela é uma transformação que tem um ponto fixo hiperbólico. Certo? Como é que uma transformação que tem um ponto fixo hiperbólico pode preservar uma medida? Ela pega a medida do disco, joga o disco dentro dele mesmo. Mas ela preserva a medida. Então, o que está fora, o anel, né, tem massa zero. Continuo fazendo isso, o anel tem que ter massa zero de novo. Todo mundo tem massa zero. A medida está concentrada no ponto fixo. Afirmo que isso implica que a folha é compacta. Por quê? Porque se a folha fosse aberta, qual é a corrente associada a ela? Essencialmente, a medida de Dirac, que é preservada, ou seja, uma constante positiva que não vai mais mexer, vezes o volume da folha. Se esse volume for infinito, a corrente seria infinita, não faz sentido. Então, o volume da folha é finito, que implica que a folha é compacta. Por que essa coisa não funciona sempre? Bom, primeiro porque F tem singularidades que faz com que a foliação H seja ruim. F tem singularidades, mesmo onde F não tem singularidades, a forma ômega lá do início, que a gente usou para definir ômega 1, né, que está aqui em algum lugar, já estou acabando, essa aqui, ela tem zeros e tem polos, possivelmente. Mesmo que não tenha zeros e polos, mesmo que só tenha polos, esses polos causam singularidades para F. Podem ser, por exemplo, no caso de zeros, seria aqui, mesmo que não tivesse zero singularidades, podem gerar isso, pensa no campo radial. E você podia ter singularidade desse tipo aqui também, associadas em algum outro lugar. E aí talvez a trajetória de H saia de uma singularidade aqui e morra numa aqui. E aí você não tem como garantir que você tem tanta contração. Bom, isso faz a coisa difícil. Bom, tem um pedaço técnico que eu não acho realmente muito difícil, no sentido de que singularidade de foliação em dimensão 2. Você hoje em dia entende tudo que você quer. Então, se você consegue uma prova disso, que funcione no caso não singular, você usa força bruta até ela funcionar no caso singular. Mas tem essa dificuldade intrínseca aqui, realmente, trajetórias de comprimento finito. Bom, a boa notícia, realmente, é que, nesse caso, elas vão ser transversalmente riemannianas. E aí a boa notícia, na verdade, é que não tem só essa propriedade de contração. Né? H, por exemplo, uma outra propriedade notável do H, é que ela tem essa contração na direção transversa à folha, mas ela tem uma terceira direção real, que é a direção transversa a ela dentro da folha.
Nessa direção, ela é se você esquecesse a singularidade, ela seria transversalmente riemanniana em dimensão 2, que é o teorema de Stokes. Com as singularidades, ela é o que, bom, as pessoas chamam de train track, o réseau ferroviário. Ela é muito boazinha, ela permite umas dinâmicas de sombreamento muito bem definidas para H, que ainda assim quase levariam você até o teorema, exceto que não levam, mas aí quando você combina com H barra, uma perda de domínio de definição muito baixo, muito lento, você consegue se arrumar, você consegue resolver isso. Bom, eu vou parar por aqui, já é suficientemente obscuro esse fim. Ok? Obrigado. Perguntas? E você quer conclusão para minimal, não trivial, Não, essa faz parte do projeto. Vou continuar a teoria ergódica para chegar nessa questão. Tem um projeto bem definido que poderia levar a isso. Esse projeto passa por, bom, o que sempre existe? Medida transversalmente invariante não, mas medida harmônica sempre existe. Tem uma proposta de construção diferente de medida harmônica, que realiza ela de uma maneira bem especial, com uma medida invariante para sistemas singulares, que eu acho que funciona, eu não escrevi, mas isso parece funcionar. Se isso funciona, aí realmente você pode tentar colocar justamente analogia com o fluxo geodésico e o fluxo orocíclico. Não é perfeita, porque você não tem a álgebra de PSL2C, eles comutam, mas comutar também não é tão mal assim. Pode pensar num análogo do teorema de Ratner. Se você consegue uma analogia do teorema de Ratner, esse implicaria um minimal excepcional, conjectura do minimal excepcional. Mas isso é uma história, enfim, pouco, que acaba de ser iniciada. É bom ter um objetivo maior na vida, mas não tem nada que garanta que chegue lá. Eu acho que não. Eu acho que não. Direção maior que 2, que é Não. Dimensão, para ser a curva, essa forma ômega, ela depende realmente da estrutura transversalmente conforme. Né? Então, se você coloca uma variedade de dimensão maior folheada por curva, isso realmente não funciona bem. Você realmente pode ter cela mesmo. Né? Se você tenta fazer com a dimensão 1, aí dá para... Não pensei nesse problema. Tem algumas dificuldades adicionais que vão aparecer, tudo que eu pensei, mas pelo menos a colocação faz sentido. Você pode realmente começar com ela e tentar. Sim, é mais ou menos natural, né? Porque você não tem a superfície de rima, né? Você tem que cortar, né? Decompor a folha por uma, sei lá, bota um pêncil auxiliar até ela cortar a folha na dimensão correta e você pode pensar em andar essas folhas. Mas tem um grau de liberdade suplementar e, por outro lado, tem algumas coisas que... Estrutura de corrente, se você quiser, não é exatamente mais a mesma. Algumas coisas que dificultam um pouquinho. Mas o problema realmente é isso que coloca. Isso é uma coisa que deve se fazer, eu realmente não tentei. em dimensão 3, por exemplo, projeção com curva, ela pode ser dada por uma 2 formas. Mas isso não... Não, isso não ajuda. Quer dizer, o primeiro passo de de Billion veio é muito claro, a significação geométrica dele, né? A derivada logarítmica da holonomia. Mas não é muito claro o significado geométrico disso. Né? Os significados geométrico, dinâmico disso, as coisas desses algoritmos de Godde-Billion-Veil não são muito claros. É claro nesse caso, né? Você está em codimensão 1, você sabe, a derivada logarítmica da holonomia. Em geral, eu não sei se tem realmente utilidade. De qualquer forma, é um fato que essa coisa você não vai ter. Você pode ter células mesmo. Você não tem estrutura conforme, a derivada da holonomia depende mesmo da direção. Mas deve ter uma forma análoga. Da holonomia. Não, você tem, mas você não tem, enfim, um ponto central aqui é que você mede a derivada como um número, né? Ela é conforme, então pouco importa a minha direção. A partir sei lá, dimensão 3, você até consegue calcular essas derivadas ao longo da direção, mas agora ela depende da direção. E ela pode, por exemplo, contrair numa e expandir na outra. Então isso aí já não vai ficar tão bonito.
Tá? Você tem direções especiais nas quais alguma coisa disso pode fazer sentido, mas elas são magras, certo? Em princípio, pelo menos, elas são magras.